É moçada do sétimo ano. Então vamos lá, uma revisão bem rapidinha aí do que é o feudalismo. Lembrando então que feudalismo é um sistema. O que é um sistema? Um conjunto de coisas que organizaram a Idade Média. Então, que tipo de sistema? Sistema político, econômico, social. Um sistema que se organizava politicamente de que forma? Tendo uma administração descentralizada, ou seja, não havia centralização do poder, era organizado em pequenos feudos, cada um cuidava do seu. Então, isso é um tipo de organização feudal, descentralização. Essa é a parte política. Economicamente, como é que funcionava? Economicamente é baseado exclusivamente na agricultura. Agricultura de subsistência. O que é isso, professor? Economia para subsistir, para apenas existir, ou seja, uma agricultura para existir, uma agricultura apenas para consumo próprio. Então não havia excedente agrícola, não havia como vender, não havia comércio. Então isso é agricultura de subsistência. Tá, se a política era descentralizada, a economia era de subsistência e a sociedade? A sociedade era estamental. O que é isso? Estamentos, camadas, ou também sociedade de ordens. Como assim de ordens? Tem uma ordem, primeiro o clero, depois os nobres e por baixo os camponeses. Essas sociedades eram fechadas, não havia mobilidade social. Você nascia numa classe social, provavelmente iria morrer naquela classe social. Raramente havia mudança de uma classe social para outra. Então pronto, aí já está resumidas as 3 características principais do feudalismo. Politicamente, descentralizado, não tem um poder central. Economicamente, agricultura de subsistência. E socialmente, sociedades fechadas estamentais. Principal delas, o clero, no meio os nobres, abaixo os trabalhadores ou servos, como queiram. Nessa organização social, até nessa forma de organização do feudo, daquele lugar onde eles trabalhavam, daquela unidade de produção chamada feudo, havia várias obrigações. O que são obrigações? Tributos, pagamentos que os servos tinham que fazer. O senhor feudal, ele doava uma parte da terra para um nobre, esse nobre então passava a ser o seu vassalo, mas quem trabalhava, quem fazia tudo para pagar realmente os tributos, eram os servos. Vamos lembrar algumas obrigações aqui? Corveia, talha, banalidades, mão morta. Essas 4 são as principais, né? Corveia, o que é corveia? Pelo menos algum dia da semana você teria que trabalhar nas terras do Senhor. Banalidade. Banalidade significa que toda vez que você fosse usar algum equipamento, utilizar algum equipamento das terras do Senhor, você tinha que pagar. Banalidade. Mão morta. Mão morta é mão de obra morta. Toda vez que morria alguém da família do servo, o servo tinha que pagar um imposto. Então, o que é a talha? Talha é uma talha, um pedaço. Então, uma parte da produção do servo tinha que ir lá para o Senhor. Então, toda vez que colhia, depois de toda a colheita, depois de toda a produção, uma parte ia para a casa do senhor feudal. Uma relação muito importante que existia no feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Alguns autores chamam apenas de relação de vassalagem. O que é isso? Isso só acontecia entre nobres. Você tem aí alta nobreza e baixa nobreza. Você tem nobres que são proprietários de terras, herdaram essas terras e, além de ter os títulos, conde, visconde, marquês, reis, príncipes, eles são proprietários. Outros nobres são de famílias de nobres, têm sangue real, têm os títulos de nobreza, mas não possuem terra. Então havia uma relação aí. O senhor feudal, dono de um feudo, o nobre que tinha terras, ele investia de poderes um outro nobre que não tinha terras. Ele dava poderes para esse outro nobre cuidar das terras deles, das terras dos que possuía. Então, resumindo, o proprietário ele era chamado de suzerano. O outro nobre, que não era proprietário, era chamado de vassalo. Então, o suzerano cedia parte das terras para o vassalo, em troca dessas obrigações, em troca de proteção, em troca de fidelidade. Então, havia até uma cerimônia chamada de investidura, onde o senhor feudal, que depois viria a ser o rei, ele, com uma espada, o vassalo faz uma genuflexão, se ajoelha diante dele, e ele com a espada, ele investe de poder aquele outro nobre que passa a ser o vassalo. Então, investir o outro de poder é passar aí a administração de terras para ele. A relação de suzerania e vassalagem é toda baseada na terra.
O suzerano cede uma parte de suas terras. Em troca do quê? Em troca de ajuda na proteção, de fidelidade, né, de ajuda militar. Tá? E essa relação é muito importante, porque os feudos eram muito grandes e um senhor feudal apenas não conseguiria tomar conta de todo o feudo, por isso ia dividindo em outros feudos e cada unidade de produção, então, passava a ser um feudo menor, normalmente administrado por um vassalo. Tranquilo? É bom lembrar, então, que essa gleba de terra, esse pedaço de terra chamada de feudo, ele era dividido de acordo com a utilização dessa terra. Então havia uma parte que era dedicada exclusivamente ao senhor, uma reserva senhorial, a palavra já diz, é só dele, só eram as melhores terras. Uma outra parte era o manso servil, alguns autores chamam de reserva servil também. O nome também já diz, do servo, né, dos trabalhadores, era onde ele tirava todo o sustento, que inclusive sustentava toda a estrutura da Idade Média. E havia algumas terras que eram comunais, então terras comunais eram lugares comuns, lugares onde toda a comunidade podia utilizar. Então, tanto os senhores feudais, lembrando que a igreja está incluída aí, porque a igreja era uma senhora feudal, ela tinha terras, então todos poderiam usar uma área comunal, onde só os servos, então era o manso servil, onde era só dos senhores, era uma reserva, uma parte melhor, era uma reserva senhorial. Fácil de perceber aí nesta relação com a terra, qual é a função de cada classe social. Então, se essa classe social fechada que existe, no topo fica o clero, no meio ficam os nobres, abaixo, na base da pirâmide social, sustentando todos os outros, ficam os servos, os trabalhadores, cada um com uma função específica, né? A parte de cima é a parte orante da Idade Média, a igreja. Lembrando que essa igreja era uma igreja poderosa, era uma igreja que tinha uma influência muito grande sobre o povo e que ajudava a dominação da nobreza. Em segundo lugar, então, no meio nós temos os nobres. Os nobres cuidavam das guerras, os nobres cuidavam dos jogos de guerra, eles eram os cavaleiros, saíam inclusive desses nobres. Essa é a principal função da nobreza. Claro, administrar também, mas como ele fazia aquele processo de relação de vassalagem, então eles se dedicavam muito mais à arte da guerra, pelo menos a maior parte do tempo. E logo abaixo, então, eram os que trabalhavam, os que iam para o campo, camponeses ou trabalhadores, que eram servos, não eram escravos, mas eles estavam presos à terra, e eles, então, eles cuidavam basicamente de agricultura e de pecuária ali nas terras do feudo, ali naquela unidade de produção chamada feudo. É bom lembrar que nem todo mundo ali concordava com esse estado de coisas, essa organização causava muita injustiça social, havia muito preconceito, inclusive com a mulher muitas vezes era associada à bruxaria, não tinha valor e nem poder nenhum na Idade Média, inclusive com perseguições da própria igreja, a igreja que muitas vezes queimou mulheres na fogueira acusados de bruxaria. Não é apenas por ser mulher, havia uma preocupação em manter aquele estado de coisas, então todo mundo que pensava diferente, claro que havia um tratamento um pouco diferente. Isso não era aceito por todo mundo, havia injustiça sim, mas acabou perdurando por 1000 anos. Então, esse milênio aí que vai mais ou menos do século V até o século XV, toda a Idade Média, teve um pouco dessa relação. Na segunda parte da Idade Média, que nós chamamos aí de Baixa Idade Média, é que se consolidou mais o feudalismo, durante a maior parte desses 500 últimos anos aí do feudalismo, desse meio milênio, mas também foi aí que morreu o feudalismo, vai acontecer alguns problemas, que isso é um assunto para um outro capítulo, para um outro vídeo depois.